canela de pau aí é bom de bola. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos orar pela sua casa, pela sua família. Hoje, Dia dos Pais, eu quero louvar a você, Pai, que tivemos aqui pela manhã, né, isso no momento de confraternização, mas agora você vai ser ministrado pela palavra do Senhor. Então abra teu coração, o Espírito do Senhor está aqui, Deus quer continuar falando com você. Então abra os ouvidos, abra o coração. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Usa o teu filho, Senhor, como instrumento das tuas mãos. Fala, ó Deus, aos nossos corações, conforme o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. O pastor nem estava lá no sábado, né? Como é que ele sabe que tem perna de pau aqui, irmão? Eu entrei lá para substituir o Christian lá no futebol lá, irmão. Eu falei, vou fazer meu nome aqui, né? Porque a caveira já está pronta, né? Aí veio esses menininhos novos aí, entendeu? Não vou falar o nome dele não, por ética. Esses menininhos de 17 anos, entendeu? Das canelinhas finas, aquela coisa toda, entendeu? Parece tudo irmão do The Flash, do homem. Como é que é o homem? Rapaz, eles são muito rápidos. Aí eu fui tentar pegar uma bola dele, nem sei o que aconteceu, só sei que ele foi mais rápido que eu, mas ele me deu uma pisa, irmão, que se eu não sei cair, eu tinha quebrado dois braços e 2 pernas ali. Caí rolando, todo mundo riu, não sei por que todo mundo ri, né, dessas coisas, né? Um rapaz de 40 anos caindo porque um menininho novo derrubou ele, isso é normal, gente. Tem que ficar rindo dos outros por causa disso, não. Mas, quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém, irmãos? Noite abençoada, o Senhor já tem falado conosco, né? Através da palavra, dos louvores, né? Eu achei muito lindo o testemunho da diaconisa Dalit, né? Deus continue abençoando a sua família, tá? E aí eu peguei e falei assim, Pai, isso é mistério. Aí eu falei com Deus, então o Senhor me trouxe para cá para casar a Luísa, né? Olha os gurizinhos, como é que fica tudo. Os gurizinhos ficam tudo animadinho, tudo agitado. Uai, gente, vocês ficam ligados na terra, eu vou arrastar vocês tudo para o monte. Entendeu? É jejum, oração de 3 anos para Deus confirmar o mistério, se for por aqui mesmo, né? Mas Deus é bom, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, continue aqui comigo vocês, tá? A gente só vou ler a palavra e a gente vai... Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 53. Eu vou pedir o Clinton para ficar ligado que a gente vai ler alguns versículos intercalados, tá, Clinton? E aí eu vou lendo aqui, você vai colocando aqui na tela. Isaías 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isso, garotão. Diz assim a palavra do Senhor: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, ferido de Deus, ferido de Deus, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você já vai se assentar. Lucas capítulo 22, versículo 41. Segura mais uns 3 minutinhos, você vai assentar. Diz assim a palavra do Senhor: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 43: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mateus capítulo 27, versículo 46. A medicina hoje deu um nome no que Jesus sentiu naquele momento. A gente vai ler o último versículo. O nome é hematidrose. Qual é a causa da hematidrose, Wendel? O que é hematidrose? É um momento de aflição profunda. A causa é um medo muito grande, pânico ou dor na alma. Jesus teve pânico, irmão. O Filho de Deus teve pânico. Um medo tão assustador, mas tão assustador, que os vasos, pequenos vasos sanguíneos, se abriam de alguma maneira, e o sangue da pessoa se misturava com o suor do seu corpo. Hematidrose é o nome da doença. Foi isso que ele sentiu naquele momento. Mateus 27, 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Toma o seu assento. Sol maior. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamante,
mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela sua salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente e ele quer fazê-lo usar coroa tal, mas tenha isto sempre em tua mente: no Calvário o bem venceu o mal. A coroa aqui, bem forte, bem bonito, vem comigo, igreja, vem bem forte. Para mim, ele a trocou pela tua salvação e jamais terá que usá-la outra vez. Coloca sua mão no seu coração, feche teus olhos. O inimigo não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aquilo que pertence a você. Nós temos uma promessa sobre a nossa vida. O dia que nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida, um selo foi colocado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Nós precisamos entender nesta noite que o nosso Senhor Jesus, Ele pagou esse preço diante do Pai. E eu preciso liberar uma palavra para você nesta noite. Não existe condenação que possa te afastar do Pai. Não existe palavras de maldição. Não existe encantamento, feitiçaria nem macumbaria. O anjo de Deus está sobre a tua vida, te protegendo, meu irmão. A coroa que Jesus usou na cruz foi o selo liberado sobre a minha casa e sobre a tua vida. E a palavra nesta noite é: feridos de Deus, acautelai-vos os vossos corações nesta noite, porque tu podes estar ferido, tu podes ter sido machucado, tu podes ter sofrido muitas perdas pela obra do Senhor, por servir a este Deus. Mas eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite: cura, cura sobre a tua casa, cura sobre a tua família,
cura sobre a área emocional, cura sobre a saúde física, cura nos relacionamentos, cura nas famílias, nas casas, relacionamentos de pais e filhos, esposos, esposas, cura sobre a tua casa, sobre a tua alma, sobre a tua família. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a partir desta noite nós vivenciaremos milagres sobre a nossa vida, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. E você aplauda o Senhor nessa noite bem forte, bem bonita. Fica comigo, Cremilson. É Cremilson e Creilson. Eu fui descobrir isso no sábado. Irmãos, voltando para a palavra do Senhor, o profeta Isaías, por volta de 700 anos antes de Cristo, antes do ministério de Cristo, ele profetizou os detalhes acerca do que Cristo sofreria, acerca do plano do Pai. E hoje tem coisas que é muito difícil para a gente entender, compreender. O porquê que depois de Cristo ter sofrido o que sofreu, ter passado tudo o que passou, ter pagado esse preço, o porquê que nós também percebemos que quando nós queremos andar com Cristo e seguir os seus passos, nós também temos um preço a pagar, e esse preço não é barato. O tema da minha mensagem nesta noite é os feridos de Deus, porque na caminhada com Cristo nós vamos perceber alguns detalhes relacionados à vocação, à chamada e aos propósitos de Deus estabelecidos sobre a mim e sobre a sua vida. Primeiramente, quando nós falamos sobre a criação, sobre o início de todas as coisas, nós já percebemos um detalhe. Qual detalhe, Wendel? Todas as coisas foram criadas a partir da palavra haja. Mas quando Deus foi criar o ser humano, a Bíblia diz que Ele fez a imagem e a sua semelhança. Está escrito: façamos o homem. A Trindade estava presente na fabricação do homem. E eles fizeram o homem com a sua própria mão. Do barro foi formado um boneco de barro, a imagem e semelhança de Deus. E ali Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E nós acompanhamos no Éden todo o cuidado de Deus, todas as ordenanças de Deus, e todo o afeto, carinho e cuidado que Deus tinha pelo homem. Deus não descia ao jardim para falar com boi, para falar com leão, com animais, com natureza. Não, Deus descia no jardim para falar com o homem. Existia uma conexão, existia um vínculo muito poderoso e muito forte, um amor sobrenatural. O salmista vai dizer que um pouco menor que os anjos nós fomos criados, formados. De honra e de glória o coroastes. Os teólogos vão dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. O ser humano, eu percebo que de tudo que Deus criou, foi aquilo que ele mais teve um amor especial. Só que o problema da desobediência no Éden, o pecado, o comer do fruto proibido, nos trouxe consequências. E segundo Paulo, nós estávamos em Adão quando Adão pecou. Por isso todos nós pecamos.
A gente não tinha nascido, mas todos nós pecamos em Adão. O nosso pai Adão. E todos nós então nascemos depois da consequência do pecado. E nascemos com essa natureza pecaminosa em nós. De tudo que o Senhor mais tem apreço com relação a este relacionamento amoroso, eu percebo que está em uma palavra relacionamento. Você pode chorar, você pode ter conforto, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser negro, branco, amarelo, você pode passar ou sofrer o que for. Tem muitas coisas que parece que Deus não tem tanta, não leva tão a sério. Por exemplo, a palavra conforto. A palavra conforto, se a gente parar para analisar, é um desastre na vida do crente. Porque andar em espírito não é confortável. Deus não está nem aí para o seu conforto. Se Ele tivesse, Jesus não iria nascer no coxo de um curral, ser filho de um carpinteiro, aprender a dar marretada desde cedo, martelada desde cedo. Ai, Jesus! Começou o risadinha, irmão querido, só. O evangelista risadinha. Colocaram um apelido em mim. Eu fiquei sabendo, pastor, sabe? O evangelista risadinho. Eu gosto, só que hoje é perigoso o evangelista risadinho dar uma chorada aqui. É normal, depende do dia. Ai, meu Deus! Ai, o meu sofá, a minha cama, ai, hoje eu não tenho tanto conforto. Ai, eu tenho que acordar muito cedo, não sei o quê. Deus não está nem aí para isso. Sério, Hélio, eu ganhava 20 mil, agora eu ganho 1.000. Ai, meu... Deus não está nem aí para isso. Sério, Hélio, sério. Qual a preocupação de Deus sobre a minha vida é o quê? É uma palavra relacionamento. O que Deus mais importa no contato do pai e os filhos. Hoje é dia do pai. Você deu os parabéns para Deus hoje? Você deu os parabéns para Ele hoje? Eu acho que você esqueceu, né? Hoje é dia dele. O relacionamento entre pai e filho, a maior preocupação de Deus é que este relacionamento não seja quebrado, não seja cortado. E infelizmente o pecado quebrou este relacionamento no Éden. E Deus teve que tomar algumas medidas e não se relacionava mais com o homem por causa do pecado. E agora, Wendel, o amor de Deus se acabou porque eles pecaram? Não, pelo contrário. Na onisciência e presciência de Deus, Ele já sabia que eles iriam pecar. E Ele já tinha um plano preparado de redenção e de salvação e de reconexão para aquele ser que Ele criou, que Ele mais amou de tudo que Ele criou na face da terra. E agora, Wendel? E agora nós conhecemos a dor, conhecemos a morte, não sabemos mais o que é viver eternamente, porque o Adão não pôde mais comer do fruto, para que viva eternamente, está escrito lá, expulsa, coloca um anjo para ele nunca mais comer do fruto. Então nós conhecemos todas as dores e destruições e maldades que existem na face da terra, através do pecado. E agora, Wendel, e agora? Deus tenta de alguma maneira fazer essa conexão, escolhe um povo, escolhe Abraão, e vem tentando reconexão. Por que é tão difícil para Deus essa reconexão? Porque Deus, Ele é santo, e Ele não pode conviver em meio ao pecado.
O salmista diz que os seus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal. Wendel, por que é tão difícil para Deus essa conexão com o ser humano? Por quê? É porque se Ele se relacionar com a gente de qualquer maneira, Ele mata a gente, irmão. Mas por quê, Wendel? Porque Ele é santo, e na sua santidade as trevas e a maldade, o pecado se dissipa, se bate no meio. O exemplo disso foi Moisés, um homem que Deus disse: com esse aí eu falo tete a tete. No ápice da intimidade, Moisés, ele falou: eu quero ver a tua glória, me mostra a tua glória, eu quero ver, eu estou tão santo, eu estou 40 dias no monte, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Aí Deus olhou para ele e falou: Moisés, fica atrás dessa rocha aí, eu vou passar, e eu vou colocar a minha mão para te proteger, pode deixar, e mesmo assim você não pode nem me ver de frente, você vai me ver de costa. Tá? Eu vou colocar, mas fica atrás da rocha. O que é isso, Wendel? Todo homem, por mais santo que seja, existe dentro dele essa natureza pecaminosa, a herança adâmica dentro de nós. Por que todos os profetas, ao contemplar a santidade de Deus, caíram sobre o seu rosto? Daniel caiu sobre o seu rosto. Ezequiel estava vendo, Ezequiel caiu sobre o rosto dele mais de 4 vezes, irmão. Toda vez que ele via a glória de Deus, ele caía. Cair sobre o seu rosto é cair como morto perante a santidade de Deus, irmão. Nós não aguentamos, por quê? Por causa do pecado. Mas e aí, Deus deixou de nos amar? Não. Ele continua nos amando. E Ele já tinha um plano de reconexão. Ele tinha um plano de reaproximação. E qual era o plano de Deus, Wendel? Sendo que Ele deu a lei, Ele deixou a lei para o seu povo. E na lei, coloca aí, profeta, no telão, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, aquilo que Deus fala, irmão, aquilo que Deus determina como lei, acabou. Ele não volta contra a sua própria justiça, contra aquilo que Ele próprio falou. Ele não pode, isso é um atributo de Deus, irmão, Ele não pode fazer isso. E Ele mandou Moisés escrever lá, Deuteronômio é o livro da repetição das leis. Ele está repetindo, e está lá, capítulo 21, versículo 22, Deuteronômio: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurará. O pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ponto final. Lei. Pecado digno de morte. E aí, Wendel, como Deus vai resolver essa questão? Porque se formos cumprir essa lei, era para ter uma cruz para cada um de nós, irmão. Imagina uma cruz para cada ser humano, irmão. Se Deus pegasse o Wendel e falasse: Wendel, vou abrir a sua cova hoje, vou te enterrar vivo, eu teria que fazer assim para ele: ó, muito obrigado por isso, Senhor, desculpa qualquer coisa, e pronto. Por quê? Porque isso está atrelado à justiça de Deus, que está completamente interligada à sua santidade. Todos nós somos dignos de morte pelo que está contido na lei de Deus, porque todos nós pecamos em Adão. E essa é uma questão complexa e muito profunda. E agora, como que Deus vai resolver essa questão da justiça, irmão? Porque Ele é justo. Você acha que Ele poderia simplesmente chegar para Carlos Alberto e falar assim: Carlos Alberto, tu é um pecador, mas eu gosto muito da sua pessoa, vem para cá, você não vai morrer não, vem. Deus estava passando por cima da sua própria lei.
E como que ele vai satisfazer a justiça própria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está muito longe de ser como nós. Como ele iria satisfazer a sua própria justiça? Deus trabalha com preço, irmão. A graça é de graça, mas Deus nunca trabalhou sem preço. Para essa graça ser de graça, alguém teve que pagar um preço muito grande. E aí quando as pessoas pensam, não, porque Jesus pagou o preço para Satanás, porque a gente estava na mão do diabo, e aí Jesus foi lá e pagou para o diabo o preço. O diabo não tem nada, nunca teve nada, nunca vai ter nada, irmão. Tudo que estamos falando se refere à santidade de Deus, à sua justiça, o atributo de Deus. E agora, o que Deus vai fazer para satisfazer a sua própria justiça? Porque aqui toda a lei é uma figura, de alguma maneira, da graça. Muitas coisas que existiam lá, um bode tinha que morrer, o sangue tinha que ser derramado, a arca da aliança, a tampa do propiciatório, o sangue tinha que ser derramado sobre a tampa da arca da aliança. E qual era o sentido daquilo? No período da lei, era Deus olhando. Quando olhava para o povo, ele não enxergava diretamente o pecado do povo, ele enxergava o sangue derramado sobre aquilo que era santo. Então ele perdoava o povo. Por isso que em muitos momentos o sacerdote entrava para fazer o sacrifício, o pecado não era aceito, ele morria lá dentro do Santo dos Santos, e eles tinham que puxar ele com a cordinha. Deus trabalha com preço. E o que Deus estava preparando, Wendel? Ele tinha que de alguma maneira pagar um preço para si próprio, para que eu e você pudéssemos ser desvinculados, libertos, purificados, tirados do peso dessa maldição do pecado que nós cometemos junto com Adão. E aí João vai dizer que Cristo se fez propiciação por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então quando nós lemos Isaías falou todo o roteiro do ministério de Cristo. E aqui, quando eu li a parte, e ao Senhor agradou moê-lo. Aí você me pergunta, Wendel, como assim? Como assim o Deus, Wendel? Como assim o Pai teve prazer em moer o próprio Filho? Como assim, Wendel? É o que está escrito, irmão. E nós vamos ver o apóstolo Paulo confirmando isto. Em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E Pedro vai confirmar, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Wendel, o que estava acontecendo quando nós lemos em Lucas e Mateus? Jesus estava no Getsemane após a ceia que todos nós conhecemos. E ele começa a transpirar sangue, ele começa a ter um medo extremo, um pânico, um desespero tão terrível que ele suou gota de sangue. O que está acontecendo? De que Jesus estava com medo? Da cruz? Dos homens? Das chicotadas? Do que iriam fazer com ele? Não. Jesus estava com medo daquilo que ele confirmou para nós em Mateus. Eli, Eli,
era um momento que ele iria ter que se separar do pai. Esse era o medo dele. Porque o tempo todo ele falava: eu estou no Pai, o Pai está em mim. O tempo todo ele falava da sua conexão. Mas para ele se tornar maldição por causa do meu e do seu pecado, ele teria que se separar do Pai. Ele sabia que o Pai ia ter que virar as costas para ele. Quando ele recebe o peso dos nossos pecados sobre as suas costas, na cruz do Calvário. Jesus está transpirando sangue porque é porque ele iria ter que se separar do pai por causa dos irmãos, por causa dos filhos adotivos, por causa de gente que ele não teve culpa. Ele nunca teve culpa, irmãos, mas ele aceitou a sentença, porque ele sabia que pela justiça própria de seu pai, uma vida teria que ser entregue para que outra fosse liberta. Ele sabia. Esse era o pânico de Jesus, irmãos. Essa semana eu estava preparando outra mensagem, irmãos. Quando eu estava vindo de Macaé, a minha mente começou a ir para um lugar, e eu comecei a entender algumas coisas, e eu comecei a chorar, e eu vim chorando de Macaé até aqui, irmãos. Uma hora de lágrimas, cheguei em casa, minha esposa não entendeu nada, o que você está com esse olho arregalado? Eu falei: minha filha, relaxa que isso é mistério, minha filha. Deus falou comigo, meu filho, enquanto Jesus estava chorando com medo de ficar sem a presença, vocês estão chorando com medo de ficar sem as coisas. Vocês estão chorando com medo de não ter um carro novo, com medo de não pagar uma conta, com medo de não ter dinheiro, com medo de um filho não ter um chinelo, uma escola particular. E muitas coisas estão afastando vocês da presença. Deus falou comigo, eu falei: e aí, Deus? Aí ele disse para mim: é por isso que eu te feri. Eu feri a sua casa, por isso. Porque, Senhor, para que você voltasse para a minha presença, para que você sentisse a dor, e essa dor startasse alguma coisa dentro de você, e você voltasse a olhar para mim como você olhou no primeiro amor, que os homens apagaram de você. As pessoas extirparam o primeiro amor da tua vida, mas eu não tenho culpa de nada que eles fizeram. E Deus falou para mim: você é o meu ferido. Uma presença de Deus tomou aquele carro, irmão. O asfalto, eu não sei te explicar o que foi aquilo, irmão. Parece que a glória pegou aquele carro, eu não sei nem te explicar, irmão. Quando o seu parente Ruth, na roda de oração lá, colocou a mão na minha cabeça, Deus falou comigo, através dele, que contemplou o meu choro, o meu coração, as minhas lágrimas, e ele estava me consolando naquele momento. Os mistérios de Deus, irmãos, ainda existem, estão entre nós, mas a gente não consegue ouvir a voz dele. E o ensinamento foi: meu filho,
Aprende com Jesus. O pânico de Jesus por ter que passar um momento sem a minha presença. Ele disse para mim: não chore por mais nada, não se preocupe com mais nada, não deixe nada tirar o teu sono, meu filho, porque enquanto eu estiver com você, você vai estar ferido por algum momento, algum tempo, mas tu és o meu ferido, diz o Senhor. E Deus falou: a mensagem que tu vai pregar é essa naquela igreja: os feridos de Deus. Porque tem muitas pessoas feridas naquele lugar, que precisam entender que do jeito que eu feri o meu filho, por causa do propósito, eu irei ferir os meus escolhidos, para que não percam o foco e o alvo da minha presença. Deus me levou rapidamente para encerrar na vida de muitos homens de Deus, e lá estava a ferida de todos eles. Vou falar só de um, irmão. Vou falar só de um. Abraão. Lá estava Abraão. Depois de 25 anos, a promessa se cumprir, Isaac nascer, ele já tinha 100 anos de idade. Qual era a maior alegria? A maior alegria de Abraão era Isaac. Qual era o maior consolo, o maior conforto de Abraão? Era Isaac. Quando ele tem 100 anos de idade, Deus chega e fala assim: Abraão, eu quero o Isaac. Prepara tudo para o sacrifício, sobe o monte. E lá tu vai enfiar uma faca no peito do teu filho e tu vai sacrificar ele para mim. Deus não trabalha sem preço, irmão. Salvação é de graça, mas chamado, propósito, vida de escolhido de Deus na face da terra não será sem preço. Se você ouvir um outro evangelho aí fora, que vai te oferecer tudo de bom e do melhor de riquezas, e não vai te instruir sobre a realidade dos espinhos da caminhada, fuja! Porque isso não é evangelho. Esse é o falso evangelho. Porque não existe glória sem dor, não existe manifestação de Deus sem preço, não existe o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, sem espinho na carne. Não existe. Pai, essa enfermidade que está aqui há tantos anos, o Senhor não me cura, é o seu espinho na carne. Pai, eu estou na oração tanto tempo com o tio Carlos, Senhor, não se resolve. Pai, o irmão estava tão direitinho na igreja, do nada sofreu um acidente, está internado em coma. Pai, é casal que se separa. Pai, é problema. Pai, o que não resolve, não se resolve. Deus manda dizer para mim e para você, feridos de Deus nessa noite: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Abraão disse: Deus proverá, meu filho, o sacrifício. Ele falou pela fé? Lógico, por isso que ele é considerado o pai da fé. Mas se você falar para mim que ele não iria descer o cutelo, eu vou arrumar um problema com você, porque você não tem como me provar. Mas eu posso dizer para você que Deus conhece a intenção do meu e do seu coração. E se ele mandou um anjo gritar com Abraão: Abraão, para! É porque Deus contemplou o coração de Abraão e sabia que Abraão ia matar o próprio filho.
Deus não é menino. Você pode mentir para o pastor, para você, para a família, mas para Deus você não mente. Ninguém engana aquele que contempla a profundeza do meu e do teu coração. Ele conhece as verdades dentro da tua alma que nem você um dia percebeu. Por que Deus não deixou Abraão matar Isaac? Por que, Wendel? Porque ele não divide a sua glória com ninguém. E se existisse um homem na face da terra que matou o próprio filho por obedecer a Deus, ele ia meio que bater na mesma atmosfera de Deus, que teve coragem de matar o próprio filho por causa de outras pessoas. Para, Abraão! Eu só estou te testando, rapaz. Olha ali o cabrito amarrado ali, ó. Isaac, sai daí que eu tenho promessa contigo. Sai! Deus leva a gente no extremo, irmão. Wendel, que Deus é esse? Vou te explicar que Deus é esse. Enquanto você não chegar num ponto de ficar assim diante dele, ó. Ai, Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou morrer. Deus, enquanto você não chegar nesse ponto, não está bom para ele. É porque ele é ruim, Wendel? Não. É porque é ali que a glória dele irá se manifestar na sua vida, e tu terás o sobrenatural para testemunhar. Eu vi um videozinho no Instagram hoje de um menininho de 3 anos, sei lá de quantos anos, que tinha uma doença rara no mundo. Ele era um dos únicos que não tinha cura. O Espírito Santo batizou o menininho na cama do hospital, na hora da oração. O menino começou a falar em línguas estranhas. Tem que ver que coisa terrível, irmão. Falando em mistério com Deus, e está lá. E ele foi curado no leito de hospital. Eu falei com a minha esposa, irmão, é muito difícil para a gente questionar o Senhor em alguns momentos. Por que, Deus, uma criança está sofrendo uma dor dessa? Por que, Senhor, alguém da minha família pega uma doença, um câncer? Por que, Senhor, que tanta coisa ruim acontece? Eu não estou te servindo, eu não estou sendo teu servo. Deus manda dizer para os feridos de Deus nessa noite: não é assim que se pergunta. A pergunta que vai me agradar é a seguinte: Pai, quando será o milagre? Como será a sua manifestação? Como o Senhor me tirará desse sofrimento? Quando será a tua glorificação na minha vida? É o oposto, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a verdade que não quer calar é que a gente quer ter fé com a conta bancária cheia. A gente quer ter fé com a família toda com saúde. A gente quer ter fé com tudo bonitinho, tudo nas conformidades. Aí vem, o pacto de Abraão, a aliança de Abraão. Deus está nos chamando para uma responsabilidade nesta noite. Está nos convocando para tentarmos fazer a diferença na face da terra. E entender que a maior verdade de todas, Deuteronômio 32, 39, é lei. E eis que eu sou, e nenhum outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que se escapa das minhas mãos. O que você quer dizer, Wendel? O pai feriu o próprio filho, mas porque ele era ruim? Não. É porque o que viria depois é que seria o propósito. O que veio depois, Wendel? Eu te darei um nome que estará sobre todo nome, e todo joelho confessará, e toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que você é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual era o propósito, Wendel? Era remir todo o universo do pecado, da destruição de Satanás. Era reconectar a santidade de Deus com seus filhos. Qual era o propósito, Wendel? Era santificar, purificar a minha e a tua vida, e nos
nos fazer um dia ter uma promessa de vida eterna e de morar com Ele lá na glória. E como foi o final, agora tu se assenta à minha destra, meu filho amado. E quando Ele entra, começa a chegar no céu, o salmista vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor para sempre. Eu quero declarar sobre a mim e sobre a tua vida: Deus não é mentiroso. Está escrito: e Ele concluirá, Ele terminará a boa obra que Ele começa na minha e na tua vida. Ele não vai deixar a obra pela metade. O que você está querendo dizer, Wendel? Eu estou querendo dizer que se você foi vocacionado por Deus, se você de alguma maneira foi ferido por causa da vocação, da chamada, por causa de Cristo, que esta é uma realidade de todo aquele que segue a Jesus. Não existe cruz sem dor. Tira isso da tua cabeça. Não existe cruz sem dor. A chamada dele é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E o que eu li em Deuteronômio para terminar: eu firo e eu saro. O mesmo que tem o poder de ferir é o mesmo que tem o poder de curar. Wendel, e o que eu faço, Wendel? Só suporte. Só lute contra os pensamentos malignos da sua mente, que vêm para destruir a sua fé, massacrar e pregar para você mentiras que na verdade não são verdades, coisas que você nem sabe se vai acontecer. Se coloque sobre os seus pés. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Entregar o caminho a gente até às vezes consegue, mas confiar que Ele tudo fará é que é a parte difícil. Não dá para entender em alguns momentos o porquê que o preço é tão alto, sendo que Cristo já conquistou tudo na cruz. Mas quando nós analisamos de perto, com cuidado, algumas coisas, nós vamos entender que o problema não é de Deus, o problema é nosso. É por causa das nossas fraquezas. É porque nós somos fracos. E se não for a dor, muitas vezes a gente não consegue se aproximar daquilo que Ele tem para nós. E quando a gente conseguir transpirar sangue, com medo de perder a presença, aí eu posso dizer para você que é o momento em que a cura já está se aproximando, para a glória do nome do Senhor. Quem acredita nisso diz amém. Você fala: Wendel, o preço que você disse só em Abraão, Antigo Testamento. Eu tinha um bocado de coisa de Paulo para ler aqui, mas não vou nem ler, que o tempo já passou. Chicotadas, açoites, naufrágios e o convite ao chamado. Diga para ele o quanto ele terá que sofrer pelo meu evangelho. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu não vou nem fazer essa oração, irmão. Eu já vou pedir o pastor Edson para fazer essa oração. A gente já vai orar pelas famílias para terminar. Você que em alguns momentos se sente ferido nessa situação, que seja emocional, que seja enfermidade, que seja coisa que às vezes você tem lutado e não tem se resolvido, vem aqui na frente que nós vamos orar pela sua vida nessa noite. Só você que se sente que foi ferido por Deus de alguma maneira na sua vida, pode vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Eu quero chamar aqui a irmã Laisa e o presbítero Roberto, por favor. Pastor Edson, pode subir aqui, meu irmão.
Vem vocês dois aqui. Só vou desenrolar um negócio com vocês dois aqui em cima. Vem aqui em cima. Pode vir se aproximando, irmão. Pode vir. Se você é um ferido de Deus, irmãos, não tenha isso por peso. Não tenha isso por falta de amor de Deus. Pelo contrário, você tem que enxergar nisso as marcas de Cristo na sua vida. Como Paulo disse, esse carrego no meu corpo as marcas de Cristo. É o processo de purificação, de santificação. Deus há de cumprir na sua vida os propósitos dele. Ele não perdeu o controle, mas nós temos que entender que a dor irá nos aproximar dele, e é por isso que nós seremos feridos de alguma maneira por Cristo. De vez em quando eu estou lá em casa e Deus começa a falar comigo a respeito de algumas pessoas. Tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu falei até com o Clinton. Falei, Clinton, desceu um negócio lá. Só que hoje nem tudo eu entrego assim na hora. Tem coisa, irmão, que eu vou consultar Deus. Tem coisa que eu vou fazer uns testes com Deus, porque é responsabilidade, sabe? E tem coisa que é meio assim, dá meio que na, sei lá, parece que é frase de efeito, mas não é. Teve um dia, você nem estava louvando, você veio cantar com os adolescentes. Quando eu olhei para você, o Espírito Santo falou comigo assim, ó: ela nasceu para brilhar. Eu falei, que é isso, Jesus? Que mistério é esse? Como assim? Eu falei, por acaso ela é estrela? Eu falei, hein? Que mistério é esse? Aí Deus falou, essa menina nasceu, ela desde o ventre, existe um propósito sobre a vida dela. E ela nasceu para brilhar. E me veio uma referência, e Jesus disse assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, e não se acende a candeia para colocar debaixo da mesa. Entende? E aí, passou alguns minutos, quando eu olhei para o Robertinho, desculpa a expressão, tá, meu amigo? Que é num flash. Eu não tenho dom de visão, mas quando Deus me dá visões, em alguns momentos, irmão, Ele só me mostra uns flashes assim. E eu vi um projeto, como se fosse esses aí, negócio de worship, né? Negócio de adoração, que tem um monte de gente ali, tem aquele povo adorando. Eu vi você e ela. Tinha muitas outras pessoas, mas quem eu me lembrei foi só, quem eu vi na visão foi só vocês dois. E eu vi vocês adorando a Deus. Eu falei, Senhor, que mistério. E Deus falou assim: eles não vão poder fugir desse projeto, porque sou eu que tenho preparado. E Deus foi falando comigo. Aí outro dia Deus foi lá em casa falar comigo de Robertinho. Você lembra que eu te perguntei com o que você trabalha ali? Lembra que eu te perguntei? Eu estava fazendo um teste com você, mano. Porque Deus me visitou com um negócio, uma glória, uma unção na casa. Eu falei, que é isso, Jesus? Que mistério é esse? Aí me veio o Senhor na mente. Aí Deus falou comigo assim, ó: Ele tem um dom de cura. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Eu perguntei, com o que você trabalha? Deus disse para mim que existe um dom de cura sobre a sua vida. Muitas vezes a nossa profissão, coisas da nossa vida estão atreladas ao nosso ministério. E Deus falou para você assim, ó: fala para ele que eu não darei a ele coisas maiores do que ele possa carregar. Entende? Fala para ele que eu não darei para ele responsabilidades maiores do que ele possa carregar. Desenvolva esse mistério. E eu sei que Deus vai te usar para muita gente. Eu preciso concluir essa revelação dizendo que eis uma marca sobre a sua casa, e o nome dessa marca é adoração. Existe uma marca de adoração sobre o teu lar, sobre a tua casa. E Deus falou para mim assim: eu dei isso para ele, eu confiei isso sobre ele. Entende, Val? Adoração. Deus vai dar música própria, letra própria. Ah, mas não sei o que.
Ele vai ser tudo, ele vai ser o do som, ele vai ser o técnico, ele vai ser tudo, varão. Tem coisas que profissionais vão atrapalhar, o Senhor está dizendo: deixa eu fazer, que eu vou preparar tudo e eu glorificarei o meu nome sobre a vida de vocês. Ele disse que tu nasceu para brilhar, porque na verdade Ele já conhece o seu coração, e lá dentro da tua alma existe uma guerra muito forte. Ele sabe que por você mesmo tu nem queria, mas é assim que Deus faz. Irmãos, perdoa o passado desse tempo, amém? Deus abençoe vocês. Mas, vem pastor, o pastor vai estar orando por vocês agora, e deixa Deus trabalhar, amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade. Coloque sua mão sobre o teu coração, você que está aqui na frente, os irmãos que estão durante a nave da igreja. Senhor, a cada um dos teus filhos que se encontram diante desse altar, tu sabes as feridas, tu conheces, Senhor, a necessidade. A tua palavra, Senhor, foi clara, a tua palavra foi direta, e eu creio, Senhor Deus, que galgar, ó Deus eterno, uma bênção, usufruir, Senhor Jesus, dos benefícios da cruz, é preciso, Senhor Deus, passar pela dor, pela via crucis, e a via crucis não é boa, mas os teus filhos estão nesta noite, Senhor, diante desse altar, que a boa mão do Senhor possa estar contemplando, Deus, agora, o seu choro, o seu lamento, Deus, que não haja vitimização, que não haja, Senhor Deus, fraqueza, mas que nós saibamos, ó Deus, a sofrer por amor do teu nome. Ser com a vida dos teus filhos, ó Pai, eu oro, eu te peço, eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, acima de tudo, acima de todos, declare: está o Senhor entronizado. Diga nesta noite: os anjos e os homens, o céu e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga nessa noite: governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, entregamos a ti, Senhor, nos entregamos. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, aceitando-o como seu Senhor e Salvador? Há entre nós uma pessoa que nessa noite quer declarar que a sua vida a partir de agora pertence a Jesus. Há alguém entre nós que quer aceitar Jesus como seu Senhor? Dê um sinal com a tua mão. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite que deseja aceitá-lo como seu Salvador? Alguém? Nós estamos encerrando.
Alguém nesta noite que quer dar esse passo decisivo para o Senhor Jesus, pela sua vida, que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero os convidar para terça-feira, ensino da palavra. Nós estamos aqui estudando os ministérios da oração. Quinta-feira, culto da Umasbraque. Eu quero lembrar os irmãos que sábado nós iniciamos aqui a festividade da UFEBRAC. Sábado e domingo estaremos final de semana em festa. Eu quero fazer aqui um pedido aos amados irmãos, à igreja. Por favor, criou-se uma cultura aqui nessa igreja que os irmãos não vêm aos sábados cultuar ao Senhor. Sábado e domingo nós estaremos aqui adorando o Senhor Jesus. Amém? Eu conto com você para nós estarmos louvando ao Senhor. Amém? Eu quero contar contigo para nós juntos estarmos aqui bendizendo o nome dEle, e nós vamos estar aqui adorando ao Senhor. Eu estou de férias, mas eu estou aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, para não dar direito de membro nenhum da igreja dizer que eu nem no culto estava. Eu quero te ver aqui sábado e domingo louvando ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conto com você, conto com a tua presença. Eu tenho aqui um convite da Igreja Metodista Wesleyana, que nos convida para o 16º aniversário da igreja, que vai acontecer 14, 15 e 16. 15 e 16, nós estamos com festividade aqui, mas 14, sexta-feira, se a igreja pudesse, nós pudermos, cooperar com os nossos irmãos, será uma bênção, até para fazermos convites para próximos momentos, estarmos juntos aí. Está aqui o convite da Igreja Metodista, eu estendo o convite a toda a igreja, sexta, sábado e domingo, tá bom, irmãos? Aqui às 19 horas, o horário, nossos irmãos estão nos convidando, e eu conto com a igreja para juntos durante a semana estarmos aí cultuando ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por esse dia, por esse domingo, no nome do Senhor. Pai querido, nós oramos ao Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade nesta noite. Aos nossos amados que estão nos seus lares, quem sabe em um outro momento, acompanhando esse culto, que o Senhor possa conceder a tua presença gloriosa, dando virtude, graça e unção. Eu oro ao Senhor, eu peço a tua bênção, a tua direção. Leva-nos aos nossos lares, nos concedendo um final de noite abençoador, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Todos digam: Deus abençoe. Está terminado. A paz do Senhor. Ministério de Louvor, eu preciso de 2 minutos de você.